Isso é uma coisa que acontece muito. A galera espera de humorista a postura de um palestrante. A gente é humorista. Então, assim, eu gosto muito... Teve uma vez que o Chico Anísio falou assim, o humor é tudo, até engraçado. Porque o humor serve pra gente jogar luz no problema. A gente não causa o problema. Quando o humorista faz uma piada sobre um crime, quando o humorista faz uma piada sobre uma situação, é porque aquela situação existe. Ele está jogando luz sobre uma situação. Agora, ele vai pintar um quadro? Não, porque ele não é um artista plástico. Ele vai fazer uma poesia? Não, porque ele não é um poeta. Ele vai fazer uma piada. Eu lembro que teve um ano que o Chris Rock apresentou o Oscar. E aí, a hora que ele entrou, assim, pra dar... Sabe, ó... o papelzinho na mão, assim, ele foi falar tudo. Aí entrou umas crianças, umas 10 crianças entraram, assim. Os filhos dele com mais umas crianças orientais. E aí ele falou, elas estavam ali atrás fazendo meu tênis, uma coisa assim. E pararam pra vir aqui me trazer o papel. Tipo, querendo dizer que eram trabalhadores infantis, né? E aí a galera caiu matando em cima dele. Tipo, hashtag Twitter e não sei o quê. Eu falei, gente, para e pensa. Ele é um humorista. É claro que doeu. Ele fala isso. Doeu porque tem uma mulher ali na plateia com um vestido de $100 mil e ela não quer lembrar que existe criança em situação trabalhando em situação análoga à escravidão, entendeu? Ela não quer lembrar, porque dói. Ela olhar pro sapato dela de $8 mil e pensar assim, nossa, é mesmo, né? Tem crianças no mundo sofrendo nessa hora. Mas, esse cara usou a maior audiência global de um evento global pra chamar falar... atenção pra um problema, então, pra uma assim, questão... desculpa, se você fosse uma criança nessa situação, você ia preferir ser ignorada ou você ia preferir que esse cara falasse isso lá e que passasse a semana inteira sendo assunto? Eu preferia que ele falasse... acabou que trouxe pra, né, colocou um holofote ali em cima de uma coisa que ninguém tava falando sobre aquilo e... ele tá fazendo piada sobre as crianças. Nossa, mas tem, então, trabalho infantil, escravo infantil. É porque a pessoa vê, tipo assim, que maldade ele fazendo piada com isso. E você vê que é bem mais difícil, né? Porque o cara meio que se sacrifica porque sai ele como escroto. Exatamente. Mas conseguiu aí. Mas pronto, essa foi a intenção? Não sei se essa foi a intenção. Porque, na mas verdade, muitas vezes no humor é isso que a gente faz, né? Porque a gente faz isso na comédia de uma maneira quase involuntária, que é... se eu faço uma piada sobre corrupção, é porque todo mundo está tendo noção do que acontece, e aí eu vou e faço piada sobre aquilo, e todo mundo ri sobre aquilo. Eu sou a favor daquilo? Eu tô rindo porque eu acho divertido aquilo? Eu tô rindo, tô tirando sarro porque eu apoio aquilo? Quer ver um exemplo? Mas é uma maneira de falar assim, vocês estão vendo o que tá acontecendo aqui? Agora, a nossa maneira é essa, né? Todo mundo, eu acho que assistiu Todo Mundo Odeia o Chris. Todo mundo já assistiu. Sim. Mas hoje em dia, várias vezes eu paro assistindo Todo Mundo Odeia o Chris e eu vejo cenas que eu falo, caralho. É uma crítica social mesmo, velho. Ferrada, né? É isso mesmo. E é engraçado, mas é um engraçado que você ri e faz... Mas é pra doer. Mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou lá procurar o Chris, eu vou procurar o ator e vou dizer, vou fazer um Twitter lá pra dizer, não, olha o que é que ele tá fazendo, velho. Olha o que é que aquela situação, aquela cena tá alertando aí. Mas às vezes vocês estavam falando isso, eu não entendo por que fazer piada com escravidão. Por que fazer piada racista ou com discurso de ódio ou uma piada que... gordofóbica. Eu não acho legal fazer isso. Eu acho que... Nem tudo vira piada. Não é... Ai, meu Deus, ela é a lacradora do Vênus. Não. Não, eu acho que tudo vira piada. Você acha? Eu acho que tudo vira piada. Eu acho que depende é o tom de como se fala. Eu acho que é o tom da piada. Eu acho que é como... Eu sempre menciono isso, mas esqueço quem que trouxe essa ideia, que fala sobre o nível, né? Dependendo do nível do tema, tem o nível da piada. Então, se você quer falar uma piada sobre, sei lá, ônibus, é um tema nível 2, a graça da sua piada tem que ser nível 3, porque a graça tem que superar o tema. Então é fácil fazer uma piada de ônibus, porque uma piada nível 3 vai... Uma situação... superar. Okay. Mas você quer fazer uma piada sobre aborto, que é um nível 10, né? Peso. Então a tua piada tem que ser muito bem pensada, muito bem construída para ser engraçada e para não ser ofensiva também, né? Mas para incitar o ódio? Não é essa. Não, é que tem o intuito da piada nunca vai ser isso. Não, mas às vezes eu vejo posts de humoristas com... Que aí, infelizmente, achavam que aquela ali tava no nível... É porque a pessoa acreditou na piada e a piada não era tão boa. Mas o crime da piada nunca é o ódio. O crime da piada é ser sem graça. Ela não ser engraçada. Ah, tá. Assim,
Não foi bom. Não foi bom. Você pode... A piada foi uma merda. Esse é o crime da piada, ser uma merda. Mas a verdade é que a piada em si, ela nunca é feita na intenção de vou sacanear eles agora. Eu acho que sabe, a história... uma vez se acontecer, mas aí é um problema da pessoa que eu não... fica até difícil pra mim dizer do caráter da pessoa. Tipo, eu ler uma coisa e chegar pra você e dizer, Yasmin, quando você escreveu isso, você tava pensando nisso. Eu não tava na tua cabeça, eu não sei qual é. Então eu procuro pensar que é isso. Acredito que um humorista, quando escreve uma piada, é pensando que seja engraçado. Você sabe... Não, eu ia falar que teve uma vez... que eu fui fazer um evento e aí a pessoa fala assim, não, porque é dia do estagiário. É o dia do estagiário. E aí a gente quer fazer um show, quer contratar um show aqui pra dar um presente pros estagiários. Vai ser uma comemoração do dia dos estagiários. Eu falei, legal. Aí a gente quer que vocês façam piada no tema estagiário. Eu falei, tá bom. Eu falei, então assim, todo mundo usou o estagiário sempre, né? Tudo que dá errado na empresa é culpa do estagiário, sempre. Eu falei, então a gente pode zoar o chefe? Ela, não, o chefe não pode zoar. Eu falei, tá. A gente pode zoar os clientes, então? Porque... né? Estagiário tem... não, é ruim usar os clientes. Putz. Quem que Pô, tu quer que eu use o estagiário? Aí eu não posso zoar o chefe. Aí ela falou... Não, assim... eu falei assim... Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. A piada, ela tem um alvo. Ela tem que ter um alvo. Entendeu? A piada do pintinho sem cu, o alvo é o pintinho sem cu. Não tem como. Não tem uma piada que não tem... Ela tem um alvo. Pode ser um alvo brando, como você falou. Pode ser o ônibus. Mas pode ser o estagiário. Entendeu? Mas alguém eu tenho que fazer. Sempre tem um vilão e um mocinho na piada. Sempre tem. Tem sempre você faz a graça aqui. Então eu falei, alguém eu tenho que atacar. Eu não vou atacar o estagiário, porque é o dia do estagiário. Não posso atacar o chefe. Quem? Não. Daí eu falei, então, olha só. Você tá querendo uma palestra motivacional para estagiários. Então você tem outras pessoas para procurar. Tem ótimos coaches na internet, palestrantes motivacionais. Não é o que você vai conseguir com o humorista. A gente vai lá para tirar sarro, para brincar, para, enfim, zoar a cara de alguém, de alguma situação. Não tem como. Saquei. Cara, uma vez eu fiz uma piada, um texto que eu falava sobre a parada LGBT, e aí no meio, nem chegou a ser um punch, nem chegou a ser uma piada que eu valorizei muito, mas no meio das coisas assim, eu mencionei, sabe quando fica perdido assim, uma coisa que você comenta assim, perdido, eu mencionei aquela situação da lâmpada. Eu não sei se todo mundo aqui viu, mas teve um caso de um cara que estava caminhando pela Paulista e veio um grupo e o cara bateu com uma lâmpada dessa fluorescente no rosto do rapaz. Porque o cara tava andando de mão dada com o namorado. Lembrei. Um absurdo, se passou, foi noticiado, não sei o quê, e de repente ninguém mais falou sobre isso. Parece que, olha, não existe mais homofobia no Brasil porque passou esse negócio. E aí, durante o texto, lá em algum momento, eu citei a coisa da lâmpada. Eu disse que levei um amigo hétero pra parada LGBT, em algum momento eu tinha que educar ele sobre as coisas. Não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E uma hora eu virei pra ele e fiz, olha, larga essa lâmpada, pelo amor de Deus, antes que te veja com essa lâmpada e pense que... Mas aí uma galera vai em cima pra dizer que, nossa, você foi fazer piada, você tá tirando sarro. Não, o cara nem morreu. Teve um outro caso que um cara foi assassinado, tomou uma facada ali na Paulista, mas aí a galera vem com, nossa, você acha que o cara que tomou a lampadada achou engraçado? Você desrespeitando ele com essa piada? Mano, olha pra onde vocês estão levando, velho. Eu tô pegando um texto aqui e tô citando um problema. Um elemento que... Você tá ridicularizando uma situação. Ridicularizando o cara que deu a lampadada, mostrando pra ele que, cara, olha, se tu for ter esse comportamento... E aproveitando sim pra lembrar aquela situação, porque a gente esquece e pensa que... Pô, teve isso mesmo. Às vezes é bom, no meio do texto de comédia, você ver uma situação e falar, pô, teve isso mesmo, né? Caramba, o cara tá aí fazendo piada. Vem aí aquela risada, haha, mas nossa, o cara tá fazendo piada aí disso, tá falando que na parada LGBT é só amor, que as pessoas estão celebrando o orgulho. Por que eles estão celebrando o orgulho? Porque quando não é na parada, a parada acontece na Avenida Paulista, e na Avenida Paulista teve uma situação em que um cara tava andando orgulhoso com o namorado dele de mão dada e tomou uma lampadada na cara. Isso sim é ridículo, velho. Isso sim é uma parada... É isso. E aí, por que eu tô citando isso em algum momento na piada pra dar esse... Tamo rindo, mas... Olha essa cutucada. Aí tem gente que não entende e vem com... que você tá... cara, desculpa, eu só ignoro, velho. Eu vejo assim, É porque... Infelizmente, você não chegou, né? Você a piada é um instrumento, né? Ela foi um instrumento que você usou pra lembrar uma situação... porque assim... Eu também acho. Eu vou usar a mesma situação pros dois exemplos que a gente deu. Pro cara lá das crianças e pra isso. Se você é a vítima, é muito melhor que se fale, que se lembre do que aconteceu. A gente não quer que o crime caia no esquecimento. Agora, a gente é humorista, então O que não dá é pra, no meio da piada, eu abrir um parênteses e explicar tudo isso que eu tô explicando pra vocês aqui. Acabou a piada. Pra poder justificar e dizer, então, gente, olha, então não me cancelem não na internet, porque foi isso que eu quis dizer com essa piada, tá? Porque vão ter pessoas que vão assistir, não, ele quis dizer isso. A pessoa tá apontando pra mim e tá dizendo, não, quando você escreveu essa piada, você quis...
Cara, então é isso que pronto. É essa ideia, eu não vou poder mudar. Às vezes vocês têm esse problema na internet que vocês pensam que vocês têm que explicar tudo. Tipo, que as pessoas questionam cada linha que elas não entendem, que você devia explicar tudo. Às vezes eu me pego noiado em fazer uma piada, porque a minha cabeça pega o final daquela piada e eu penso em todas as interpretações possíveis. Você Sim, problematiza. Exato. Às vezes eu me pego Teu próprio problematizando. pensamento. Nossa, mas se eu falar isso e pensarem isso? E se eu falar isso e pensarem que... Não, mas aí na minha cabeça eu já fico traçando... Olha, se falarem isso, eu tenho isso aqui pra justificar, mas na verdade não foi isso. Aí eu já desisti de piada pra pensar que não, Eu vou isso aqui postar vai isso, dar. mas vou ter que postar um story explicando. Eu já deixei de dar opinião, tipo, tem umas 2 semanas, o Oscar me mandou uma mensagem falando: Cris, eu pensei uma piada assim, eu queria a opinião de uma mulher. Eu falei: você perguntou pra pior mulher que você podia perguntar. Porque eu tenho uma linha de aceitação muito alta. Participei de fritadas, cara era 4. Então, assim, a minha linha de aceitação pra piada é muito alta. Você precisa de perguntar. Se você tá com medo de dar problema, pergunte pra alguém que tem uma linha de aceitação baixa. Porque você vai me contar, eu vou rir. E pra mim eu vou falar, é uma piada. Porque é uma piada. Não é tua opinião, não é uma lei que você tá criando no país. É uma piada. Então eu vou rir. Mas se você tá querendo saber... você não tá querendo saber se a piada é boa ou não. Você tá querendo saber se você vai ter problema com ela, então pergunte pra outra pessoa. Porque eu não posso te ajudar. É muito você vai difícil falar, isso. não. Porque pra mim não. Pra mim, piada nenhuma dá problema nunca. Jamais vai dar problema uma piada. Às vezes eu já me deparei com algumas que já vieram me perguntar: Chico, você acha que... E aí quando me contou, eu fiz: olha, eu acho que pode ir pra cá, pode ir pra cá. E realmente, pronto, primeiro eu julgo o nível, né? Mano, você tá querendo mexer com esse tema, beleza, qual é a piada? Aí eu, não. Não chegou, não dá. Não chegou e assim, e pra deixar essa margem pra uma série de interpretações erradas pra fazer uma piada... E não teve nenhuma crítica uma por piada trás. que vai ser um re. Não, né, Porque mano? pelo menos você tem que dar argumento pra quem quer te defender, ter uma boa piada pra defender. E quando porque tá senão a errado, pessoa não já vai- teve gente pra falar: tô pensando em fazer uma piada, falar isso, aí eu vou falar isso. Mas sabe que isso não é isso, né? Ele... não é não assim? Não, mano. Então, se prepara melhor pra fazer a porra da piada sobre o negócio, né, velho? Tu nem sabe o que é, velho. Então, né? Gente que vem falar de... Chico... porque eu virei aquilo, né? O parâmetro pra qualquer piada. Queria fazer uma piada, vê se é homofóbico essa piada. Vamos lá, qual é o... porque tava pensando em falar isso. Às vezes, mano, não vejo nada demais, velho. Não vejo... Mas é isso, às vezes eu acho engraçado e eu...